E vamos começar por uma coisa muito simples. Pelo operador mais. Ora bem, operador mais, isto serve para quê? Este sinal mais serve para quê? Somar. Por exemplo, 5 mais 5. Está aqui a adição, mais. Adicionar? Não, juntar string com valor. Ok, dá para juntar uma string, por exemplo, neste caso x igual, aspas, mais um valor. Este primeiro exemplo é a adição, o segundo exemplo é juntar um valor a uma string. Este valor pode ser um número inteiro, pode ser um número real, pode ser outra string, pode ser uma variável. Ok, mais utilizações do sinal mais. Incrementar. Espera? Incrementar. Isso é mais. Isso não é só mais, eu quero mais. 4 menos mais 5. Dar valor ao... Portanto, indicar que um número é número positivo. Portanto, isto não é necessário, mas também serve para indicar que o número é número positivo. Ok, e agora o pontinho. O pontinho serve para quê? Multiplicação. Não, para multiplicar é o asterisco. Dá para casas decimais, indicar as casas decimais e mais. O pontinho não dá para adicionar. Desse ponto. Ok, mas desse ponto é uma coisa diferente. Desse ponto qualquer coisa, o pontinho aí está para chamar um método ou uma função. Portanto, que é isso que eu quero. Dá para chamar método a uma função. Por exemplo, desse ponto add mais alguma coisa. Portanto, neste caso, o pontinho permite chamar um método. Ok, e era aqui que eu queria chegar, ao pontinho que permite chamar o método. A partir de agora, todos os métodos que forem chamados, todos os métodos que forem invocados, ao chamar um método, eu quero que antes tenha sempre um pontinho. Portanto, isto vai ser obrigatório a partir de agora. Sempre que se chamar um método, tem que ter o pontinho antes. Portanto, vamos ver o que fizemos na primeira hora e vamos então fazer essa correção. Aqui, chamar a raiz quadrada, chamar o método sqrt, square root. Utilizamos aqui o pontinho e indicamos que este método está definido nesta classe. Portanto, ao chamar o método, queremos colocar antes do método um pontinho e antes do pontinho temos que indicar onde é que o método está definido. Portanto, para isso existe 4 possibilidades que eu vou colocar aqui. Ora bem, no lado esquerdo do operador ponto, pode estar o quê? Portanto, eu quero saber o que é que pode estar do lado esquerdo do operador ponto. Portanto, nós já vimos que em relação ao sinal mais, o sinal mais pode ser a adição de dois números, pode ser a juntar a uma frase um outro valor. Este valor pode ser um número, pode ser outra frase. E o sinal mais também pode ser indicar que é um número positivo. O pontinho serve para separar a parte inteira da parte decimal de um número. E o pontinho serve para chamar métodos.
Portanto, o pontinho serve para chamar métodos. Agora, o que eu quero saber é o que é que pode estar aqui do lado esquerdo do pontinho. Portanto, do lado esquerdo do pontinho pode estar o nome de uma classe. Portanto, do lado esquerdo do ponto pode estar, no primeiro caso, nome de uma classe. Ora bem, quando é que do lado esquerdo do ponto está o nome de uma classe? Sim, mas ainda é mais do que isso. É isso, mas ainda é mais do que isso. Vamos outra vez aqui à classe Math. Classe Math. O que é que temos nesta classe? Temos a constante E, que é o número real. O π é o número real. Eu tenho estas funções todas, por aqui. E além disto, temos aqui outra informação que é... Tudo isto é estático. Static. O static anda por aqui em todo lado. Todas as funções que estão aqui são funções estáticas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a função é chamada com o nome da classe. Portanto, do lado esquerdo do pontinho está o nome da classe quando a função é uma função estática. Está aqui o SQRT, portanto, aqui do lado esquerdo está aqui o static, isto é uma função estática. Portanto, do lado esquerdo do pontinho pode estar o nome da classe quando a função é estática. Um exemplo, math.sqrt de um valor. Mais coisas. Mais coisas que possam estar do lado esquerdo do operador ponto. Portanto, do lado esquerdo do operador ponto podem estar 4 coisas. Portanto, já temos aqui uma. Vamos aqui ver um outro exemplo. Objetos. Nomes de objetos. O que é que temos aqui? Isto é o nome de um objeto. Portanto, do lado esquerdo do pontinho podemos ter o nome de um objeto, se o método não for estático. Portanto, se o método for um método não estático, então podemos ter nomes de objetos. Eu vou copiar este exemplo. Portanto, nome de um objeto. Portanto, do lado esquerdo pode estar também o nome de um objeto. Mais coisas que podem estar do lado esquerdo. Okay, vamos olhar aqui para o exemplo. Aqui já não há mais nada.
Aqui também penso que não aparece mais nada, mas posso pegar num outro exemplo para trás. Tem das libraries. O import das libraries é. Sim, mas, ok, mas esse pontinho já é diferente. Esse pontinho é diferente. Sim, mas pode ser, mas esse pontinho é diferente. Portanto, isto é um exemplo para trás. Mete o run, cria um IO dialog, não é importante. Aqui temos o this. Portanto, do lado esquerdo pode estar isto para adicionar a label à janela. Do lado esquerdo podemos ter, por exemplo, o operador this. Aqui esta instrução this pode estar aqui do lado esquerdo. Eu vou fechar isto. Portanto, do lado esquerdo podemos ter a instrução this. Portanto, a instrução this indica que o método é um método local. Exemplo. Este exemplo não é muito bom, portanto eu a seguir até vou criar um outro exemplo. Este exemplo não é muito bom. Então eu vou deixar aqui o exemplo, mas este exemplo não é melhor. Este exemplo está errado, então a seguir eu vou melhorar isto. É assim, funciona, este exemplo funciona, mas não é o melhor exemplo. Portanto, o this a pessoa aplica quando o método é um método que existe na própria classe. Antes de olhar para o nosso código e ver o que temos. Portanto, assim, o exemplo, eu a seguir vou alterar o exemplo. Portanto, não passem o exemplo que eu vou alterar este exemplo. Este exemplo não é o melhor. Ora, vamos olhar aqui para o nosso código. O que é que temos aqui no nosso código? Temos aqui. Estou aqui a chamar uma função. Está correta, tem aqui o pontinho. Mas temos aqui a chamar uma função. Esta função que está aqui em baixo. Portanto, nesse caso, tem que levar aqui o this ponto. O this é uma referência para a própria classe, para o próprio objeto. Portanto, neste caso, o que estamos a dizer é que esta função existe na própria classe. Portanto, esta função existe aqui nesta classe. Portanto, isto tem que aparecer aqui e vai ter que aparecer aqui. Portanto, eu disse que isto é uma função aqui da própria classe. Eu vou utilizar este exemplo em vez do outro. Em vez deste exemplo, que este exemplo não foi o melhor, este exemplo, e também posso colocar que depois existe a função. Depois aqui ao mesmo nível tem que existir aqui a função . Portanto, o this aqui está a dizer que esta função existe aqui na própria classe. Ora, e agora ainda existe uma quarta possibilidade, que é a instrução super. E agora eu vou dar uma volta para explicar isto. Portanto, neste momento, todas as invocações de métodos têm um pontinho antes. E a partir desta aula, portanto, sempre que chamarem um método, tem que colocar o pontinho e tem que dizer onde é que está a função. Portanto, não pode chamar a função sem ter o pontinho antes.
Portanto, este código está todo correto, sempre que se chama uma função, está aqui o pontinho antes a indicar onde é que está a função. Ora bem, esta classe, myMath, foi criada a partir da raiz, portanto eu criei a partir de uma classe vazia. Portanto eu criei uma classe do tipo classe, apaguei tudo que estava lá dentro, portanto fiquei com uma classe vazia, abri a chaveta, fechar a chaveta e comecei a criar toda a classe. Ora bem, mas quando nós criamos uma classe, podemos criar uma classe a partir de uma já existente, portanto não é necessário estar a criar sempre a partir do zero. Portanto eu posso utilizar uma classe já existente, eu posso herdar tudo o que essa classe já tiver e continuo a acrescentar novas coisas. Ou a alterar as coisas já existentes. Isso é o que se chama de herança. Portanto, eu, ao criar uma classe, eu posso dizer que eu quero criar esta classe à custa de uma já existente. Portanto, eu vou ficar uma classe já existente e vou criar esta classe à custa de uma já existente. Portanto, eu vou aqui à documentação, documentação, Java Task Force, e vou escolher aqui uma classe. ACM útil, vou escolher por esta classe. Classe Random Generator. Portanto, eu vou criar a classe myMath à custa desta classe. É assim, uma coisa óbvia, o óbvio era criar isto. O óbvio era dizer que isto extends, por exemplo, math. Portanto, eu crio a minha classe à custa da classe math que já existe. O único problema é que esta classe é uma classe final, quer dizer que a pessoa não pode aumentar a classe, não pode fazer herança a partir desta classe. Portanto, quando criaram uma classe, indicaram que ok, esta classe é uma classe que não se pode herdar. Portanto, não pode ter herança a partir desta classe. Portanto, se eu compilar isto, ele dá logo o erro aqui a dizer, ok, portanto, esta classe é uma classe final, portanto, a classe final não pode ter herança desta classe. Ok, portanto, isto era o lógico, mas como isto não é possível, eu vou então utilizar antes esta classe Random Generator. Então, em vez de math, eu vou escrever aqui Random Generator. Compilar. Ele não encontra isto, porque isto está em ACM, não é Graphics, vou alterar o Graphics, util. Portanto, a classe Random Generator está em ACM util. Como podemos ver aqui na documentação, ACM util Random Generator. Portanto, isto que temos aqui é o nome completo da classe. É o nome completo da classe. Quando se coloca os imports, permite que eu coloque só o nome da classe e não o caminho completo. Ora bem, esta classe Random Generator foi criada à custa desta classe Random. E esta classe, por sua vez, à custa da classe Object. Todas as classes herdam no fim sempre de Object. Ora, afinal, o que é que será que esta linha simples fez aqui à minha classe? Eu desenhei só esta linha simples, que diz que, neste momento, a classe myMath recebe tudo, herda tudo de Random Generator. Portanto, tudo o que esta classe tiver, eu vou ter aqui disponível, diretamente. Vamos ver se isso é assim. Interface, e vou criar aqui um objeto, myMath, ok, tem aqui um objeto, e agora venho aqui, tenho um getX1 e um getX2, mas além disso tenho muitos métodos que recebi da classe Random Generator, tenho métodos que recebi da classe Random e tenho métodos que recebi da classe Object. Portanto, por ter só aquela instrução simples de herança, eu recebo isto tudo, recebo estes métodos todos. Por exemplo, obter o número aleatório. Obter o número aleatório, venho aqui, next int, número aleatório entre 10 e 20. 10 e 20, obtive 11. É um número aqui nesse intervalo. Vamos obter outro número aleatório. Número aleatório entre 10 e 20. 17. O que é que temos mais? Uma cor aleatória, um número booleano aleatório, o número inteiro e dando o limite superior, portanto será entre 0 e um limite superior, o número real entre
Ou aleatório entre dois reais. Portanto, número aleatório entre dois números reais. Vamos ver se é isso. 2 e 10. E depois é preciso ver a documentação para ver o que é que realmente são estes dois parâmetros. Ora bem, next double. Next double está aqui. Recebe sim o menor e o maior. Portanto, o número aleatório está entre estes limites. Portanto, esta simples instrução fez com que a minha classe recebesse todos os métodos que existem nesta. Existem nesta e que esta herdou também já de outras classes. Portanto, com este objeto eu posso chamar todos os métodos existentes na classe Random Generator, na classe Random e na classe Object. Portanto, isto tudo a partir de um objeto disto. Portanto, quer dizer que este objeto herda todas as características dos objetos para trás. E o comportamento herda todos os métodos para trás. Ok, então agora imaginem o seguinte. Eu quero, nesta classe MyMath, criar um método que devolve o valor de um dado. Um dado de póquer, um dado de qualquer outro jogo. Então eu lanço um dado, ele devolve um valor entre 1 e 6. Né? Um dado é um valor entre 1 e 6. Portanto, eu quero criar aqui, nesta classe, um método. Vou colocar aqui o método public. Portanto, isto tem que devolver um número inteiro. Get dice value. E agora isto tem que devolver um número inteiro entre 1 e 6. Como é que isso faz? Posso buscar o next int. Você ficar o next int. A fazer return next int. O disse deixa para daqui a pouco. Disse deixa para daqui a pouco. Next int entre 1 e 6. Estou a chamar o next int, porque agora o next int pertence a esta classe. Porque através da herança eu recebo esse método. Compilar isso não tem problema nenhum, funciona. Agora vamos então criar um objeto disto e chamar o método. Isto tem que dar números entre 1 e 6. Sim, experimentem a ver se dá números entre 1 e 6. Portanto, criem um objeto desta classe. E depois vamos chamar este método a ver se vamos obter números entre 1 e 6. Criar um objeto. Agora aqui chamar o método. Primeiro foi um 3. Voltar a lançar o dado. Foi o 4. Voltar a lançar, deu 3. Deu 5. Deu 6. Deu outra vez o 6. Deu outra vez o 6. E deu 1. Sim, parece que deu mais ou menos os números todos. Ok, só que agora temos aqui o problema que é necessário colocar o pontinho aqui. E é necessário colocar aqui alguma coisa antes. Super. Que é o super. O que nós queremos colocar aqui é o super. O que é que faz o super? Diz que este método é um dos métodos herdados. Portanto, não é um método aqui que está aqui na própria classe, mas é um dos métodos herdados. Compilar e funciona. Portanto, tem que ver se tem aqui este importa acm.util. Portanto, é necessário este import, é necessário ter aqui o extends.
Random generator. Aqui tem que ser 28. Bem, o que estamos aqui a fazer, eu vou fazer aqui um boneco no Paint. Ora, temos a classe Random Generator. Temos a classe Random Generator. Temos aqui, agora vou aqui desenhar uma setinha. Portanto, os meus desenhos artísticos são fracos, como estão a ver. E temos aqui My Math. Portanto, esta seta indica que é a herança. Portanto, esta classe MyMath está a herdar de Random Generator. A classe de cima chama-se Superclass. A classe de baixo Subclasse. Portanto, o super quer dizer que estamos a chamar o método da classe de cima. Super, temos aqui o super. O super já aparece aqui assim. Este super é para indicar que é da classe de cima. Portanto, quando na classe de baixo eu quero chamar método da classe de cima, tenho que utilizar isto, super. Só pode haver um nível de herança? É assim, em Java, uma classe só pode herdar de outra, em Java. Se isto fosse a C++, por exemplo, podíamos ter aqui esta classe a herdar de muitas ao mesmo tempo. Mas em Java, uma classe só pode herdar de outra. É por isso que na documentação, se repararem na documentação, temos que esta herda desta e esta herda desta. Portanto, não há aqui heranças múltiplas. Portanto, não há uma classe a herdar de muitas ao mesmo tempo. Portanto, Random Generator herda de Random e Random herda de Object. Portanto, temos sempre uma coisa linear e não tipo uma árvore ao contrário, que era se existisse herança múltipla como existe noutras linguagens. Ok, temos aqui o que acontece em termos de herança. Portanto, vamos aqui então para o nosso exemplo e estávamos aqui. Portanto, a instrução super serve para invocar um método herdado. Portanto, isto de uma superclasse. Ou seja, não vale a pena estarmos a importar tantas libraries lá em cima se depois não formos buscar heranças. Não, é assim, portanto, nós só temos que colocar aqui os importes quando utilizamos as classes. Portanto, eu como utilizei esta classe está em ACM util, coloquei este importe nem é necessário, portanto este nem é necessário. Não está a ser utilizado. Sim, não é utilizado, nem é necessário colocar ali. Nós nos primeiros programas que fizemos estávamos a importar a 6 ou 7. Sim, isso é porque por omissão ele queria logo aquilo tudo, portanto, porque assim, não há necessidade não há necessidade de colocar os importes todos. Não. A pessoa só tem que colocar os importes que utiliza. Neste caso, se podia apagar, deixar só Já para aquilo na pasta que nós guardamos, guarda também os suportes da library. Grava o fecheiro correspondente à library. Se nós não a importarmos, ele já não houve nada. Não, assim, Também. não, assim, na pasta não coloca nada em relação aos importes, não coloca. Isso é só uma informação para quando ele efetuar a compilação, para ele saber que tem que ir, onde tem que procurar as classes.
Ora, exemplo, temos aqui este exemplo, vou colocar lá este exemplo. Turn super e chamar ali o método nextInt. Ora bem, dúvidas em relação a isto? Dúvidas em relação ao operador pontinho? Portanto, a partir de agora tem que colocar sempre uma dessas 4 possibilidades. Tem que colocar sempre o pontinho, ao chamar o método tem que colocar o pontinho. E depois do lado esquerdo tem que colocar uma dessas 4 possibilidades. Super diz o nome de um objeto ou o nome de uma classe. Ora bem, vamos aqui ver uma outra coisa que é, neste exemplo, se eu colocar aqui o this, isto funciona. Se eu colocar aqui o this, compilar, isto funciona. Porquê é que o this funciona e o super funciona e porquê é que utilizamos um ao outro? Porque já estamos a importar lá em cima. Já acaba de ser daquela classe. Sim, mas se nós vimos que o super é para chamar os métodos e dados, porquê é que o this também funciona? Ora bem, o que acontece é que se eu colocar this ponto com qualquer coisa, então este método vai ser procurado em primeiro lugar dentro da classe. Se o método se não existir dentro da classe, vai-se procurar na classe herdada. Se não existir na classe herdada, vai-se procurar sempre em termos de herança. Então, ao colocar desse ponto, estamos a obrigar o compilador a fazer mais trabalho. Estamos a dizer que este método pode estar aqui dentro da própria classe. Se eu colocar super ponto, ele começa logo a procura do método a partir da herança. Portanto, ele já nunca procurou o método aqui. Portanto, por isso, isto é válido, mas o mais certo é logo fazer isto, super ponto. Portanto, uma outra possibilidade era válida, mas o mais certo é dizer, ok, este método está nos métodos herdados e não aqui localmente. Vai procurar. Assim já se procura na herança e não procura aqui. Se eu peço disso, ia procurar aqui, a ver se o método existia aqui. Tem poupa trabalho aos compiladores. Bem, close. Eu vou parar a gravação. Stop.